Boa noite a todos, muito bem-vindos a mais uma reunião online do Centro Espírita Os Humildes de Jesus. Hoje nós daremos continuidade ao estudo ao Livro dos Espíritos, de onde nós paramos na última reunião, que foi na pergunta número 745. Eu espero que mais esse estudo seja muito mais proveitoso a vocês, para que vocês possam entender a importância das leis naturais, as leis morais do kardecismo, e que isso edifique ainda mais a alma de vocês para que vocês estejam cada vez mais próximos da essência do Criador. Então, hoje nós iremos começar da pergunta 745, dando uma breve reflexão. Até agora nós estamos falando da utilidade da destruição como um meio de transformação do plano físico e do plano mental. Afinal, a destruição que nós estamos falando aqui não é só de uma parte da natureza ou então de um ciclo da realidade física. Nós estamos também falando da destruição mental. Às vezes você tem que destruir versões mentais suas, concepções mentais suas atrasadas, para dar entrada a novas concepções mais evoluídas. Segundo alguns ramos da psicologia, quanto mais velhos nós vamos ficando mais cristalizados em relações a pensamentos. Por quê? Porque a gente vai tendo cada vez mais certeza e concepção cada vez mais forte em relação a algumas situações. E o mais benéfico que a gente deve ter é, na verdade, o tempo inteiro estar transformando essas concepções. Não que não existam algumas que sejam corretas e que sejam bons pilares para a nossa personalidade, para a nossa mentalidade. A questão é que, às vezes, o tempo muda, nossos aprendizados e conhecimentos também, e é importante que a nossa mente acompanhe essa mudança de concepções através dos nossos estudos. Mas bora lá, voltando aqui à pergunta 745. Que se deve pensar daquele que suscita a guerra para o seu proveito? É porque a gente estava aqui falando sobre a guerra e se elas têm alguma utilidade. Afinal, a guerra gera destruição. E essa destruição, às vezes, pode gerar algo tanto maléfico quanto benéfico, como nós vimos em alguns momentos da humanidade, onde tiveram guerras contra terríveis ditadores, como, por exemplo, Hitler. Aquela foi uma guerra que, de certa forma, tentando ver alguma utilidade numa guerra, foi uma guerra justa porque impediu um grande genocida. E aí agora a gente vai tentar ver, a gente já estudou mais ou menos, mas a gente vai agora terminar essa pergunta aqui para ver se existe realmente um proveito. Aí vem a resposta. Grande culpado é esse, e muitas existências lhe serão necessárias para expiar todos os assassínios que haja sido causado. Então, mesmo, entre aspas, tendo uma utilidade, estes que se envolverem nessa guerra, nesse conflito, vão sim pagar pelos atos que cometeram, vão sim pagar pelas situações que geraram de conflito no plano físico, porquanto responderá por todos os homens cuja morte tenha causado para a satisfação da sua ambição. Então, a ambição de alguém é o que gera, na maioria das vezes, esses conflitos no plano físico. Se não existisse a ambição entre as pessoas, é provável que não existisse esse tipo de conflito que acaba gerando tanto problema aqui na humanidade física. E encerrando aqui essa parte sobre a guerra, porque a gente já tratou isso no vídeo anterior, agora a gente vai entrar na parte do assassínio. Então, o que Deus acha, o que os espíritos acham em relação a os assassínios, quando as pessoas cometem esse ato grotesco e super atrasado. Aí vem a pergunta número 746. É crime aos olhos de Deus o assassínio? Resposta: grande crime, pois aquele que tira a vida do seu semelhante conta o fio de uma existência de expiação ou de missão. Aí é que está o mal. Então, o mal, na verdade, está no fato de você ter impedido de um espírito que estava aqui encarnado, que provavelmente tinha uma grande expiação para realizar, ele tinha grandes aprendizados para vivenciar aqui no plano físico, ou uma grande missão, no caso de transformar o plano físico com o seu conhecimento, com o seu aprendizado, ser uma boa influência e tudo mais, você cortou aquele fio, você cortou aquela chance
desse espírito evoluir, desse espírito se desenvolver no plano físico. E esse é o maior crime, porque você está indo contra a lei de evolução, você está indo contra a vontade divina de que todos os seres tenham uma oportunidade de evoluir no plano físico. E aí vem a pergunta número 747. É sempre do mesmo grau a culpabilidade em todos os casos de assassínio? Então, todo tipo de assassinato tem o mesmo tipo de prova, o mesmo tipo de dívida kármica? Aí vem a resposta. Já o temos dito. Deus é justo. Julga mais pela intenção do que pelo fato. Então, digamos que cada caso de assassínio será posta uma prova de acordo com o nível de, diríamos, brutalidade, o nível de intenção, qual foi o motivo que levou a isso? Tudo será muito bem equilibrado, porque Deus é justo, Deus é perfeito. Deus conseguiu construir um planeta tão complexo como o nosso, um planeta tão complexo que tem um universo de conhecimentos a ser descoberto, e fora desse planeta, literalmente existe um universo de outras coisas a serem aprendidas. Será que um ser tão perfeito a ponto de criar a humanidade seria injusto na hora de colocar pesos e medidas de acordo com os atos que nós fazemos? Nós que somos humanos e falhos, que muitas vezes tentamos colocar nosso nível de entendimento de justiça sobre as escolhas de Deus. Mas isso está muito além da gente. A gente não consegue ainda entender e vislumbrar o nível de evolução verdadeiro dele. Isso é muito debatido nas primeiras perguntas aqui do livro, onde vários questionamentos são feitos sobre a reencarnação e sobre por que pessoas sofrem e outras vêm com boa vida. E aí o espírito verdade é categórico. Deus é justo. Deus não é um sádico. Deus não iria deixar seu filho sofrer se equilibrado na lei divina. Deus criou um planeta perfeito para você viver. E nesse planeta perfeito, ele colocou a sua criação mais perfeita, que é o humano. Na hora logo de pesar e debitar as suas falhas, Deus iria ser injusto? O cara que criou toda a parte biomolecular, biológica, física, todas as perfeições do universo, um ecossistema perfeito e equilibrado, tantas variedades de conhecimentos científicos numa proporção que a gente passa a vida inteira estudando e ainda não consegue aprender tudo, mas ele iria errar logo na hora de pesar os erros e os acertos do seu filho? Isso é ilógico. Então é muito bom a gente deixar bem claro isso. Deus não é injusto. Você, na maioria das vezes, não consegue perceber e entender a justiça dele. Mas, graças a ele, nós temos a oportunidade de estudar essa doutrina, de estudar esse conhecimento e tentar aos poucos chegar mais perto de entender os motivos e as formas com que ele trabalha. E aí a gente passa para a pergunta número 748. Em caso de legítima defesa, excusa a Deus o assassínio? Então, se você, por legítima defesa, se proteger de um ataque ou algo do tipo, vai ser escusa o seu débito, vai ser escuso o seu débito por isso? Resposta: só a necessidade o pode excusar, mas desde que o agredido possa preservar a sua vida sem atentar contra a de seu agressor, deve fazê-lo. Então, mais uma vez, será tudo muito bem pesado, tudo muito bem escolhido e tudo muito bem observado nessa situação para ver se você terá algum débito kármico ou não. Mas está dizendo aqui de uma forma bem clara: se tinha como você fugir, se tinha como você fazer tudo para fugir dessa situação sem causar nenhum dano, aí sim você será escuso dessa pena, você será escuso desse sofrimento. Mas se tinha como você não ter tido um ato negativo
e você o fez, sim, será contabilizado, mas é claro que, lembrando aqui, Deus é justo. Então, ele não vai debitar, nossa, um débito imenso, kármico para ele, porque ele fugiu e bateu no agressor antes. É claro que você não estaria naquela situação se o agressor não tivesse vindo para cima de você. Então, não fique tentando achar falha na justiça divina. Ela será perfeita, tão quanto Deus perfeito é. Aí nós passamos para a pergunta 794. Tem o homem culpa dos assassinos que pratica durante a guerra? Então, bora lá. Você foi convocado para ir para a guerra, você nem queria ir para a guerra, você teve de acabar indo para ela e chegou lá no campo de batalha e acabou começando a tomar atitudes. Afinal, você estava sendo atacado e tinha de se proteger. E durante essa guerra, você acabou cometendo assassínios. Você será culpado diante da lei divina, diante da vontade de Deus sobre esses atos? Aí vem a resposta. Não quando constrangido pela força, não quando obrigado, mas é culpado das crueldades que cometa, sendo-lhe também levado em conta o sentimento de humanidade com que proceda. Então, mais uma vez, vai ser muito equilibrada a forma de lhe punir caso você tenha tomado alguma atitude. Mas, como está sendo dito aqui, primeiro observar, mas é culpado da crueldade que cometa. Então, se proteger é uma coisa, mas começar a ter cruel, humilhar o corpo dele, para que fazer coisas que façam mais sofrimento ainda ao próximo e tudo mais. Então, é, é melhor que nem que a gente tenha, mas é claro, repetindo, Deus é justo, então ele será justo na forma de julgar os seus atos. Pergunta número 750. Qual o mais condenável aos olhos de Deus? O o parricídio ou o infanticídio? Parricídio, se eu não me engano, é crime entre os pais. O pai matar o filho, ou o filho matar o pai, e o infanticídio é com a infantus, a criança, enfim. Aí vem a resposta. Ambos são igualmente, porque todo crime é um crime. Então, o fato do pai matar o filho e do filho matar o pai não vai ter um peso a mais. Ambos têm o mesmo peso, que é um crime muito grande diante dos olhos da lei divina. E é claro que, pelo fato de ser uma família, de ser alguém que tinha como missão criar um laço de amor, provavelmente também vai contar um pouco esse peso. Pergunta número 751. Como se deve explicar entre alguns povos já adiantados, sob o ponto de vista intelectual, o infanticídio seja um costume e esteja consagrado pela legislação? Aí a gente pode entrar no assunto do aborto de anencefalo, a gente pode entrar no assunto do aborto, a gente pode entrar no assunto de que algumas culturas quando veem que o filho, que a criança que nasceu tem deficiência, eles matam e tudo mais. Bora ver o que os espíritos dizem. O desenvolvimento intelectual não implica a necessidade do bem. Então, o fato de alguém ter conhecimento não impede necessariamente de que ela faça o mal. Ela apenas sabe muito bem que aquilo é errado. Mas isso não a força a tomar a atitude correta. Ela tem sempre o direito à ponderação e de perceber que aquilo é errado. Então, provavelmente, ela ainda vai ser mais cobrada por isso, porque ela sabe que aquilo é errado. Aí continua. Um espírito superior em inteligência pode ser mal. Isso se dá com aquele que muito tem vivido sem se melhorar, apenas sabe. Então tá falando aí que você pode ter muita inteligência, mas se você não utiliza essa inteligência, você continuará no erro, você continuará no atraso. Então, o fato dessas nações serem evoluídas intelectualmente não tira o fato delas ainda perseverarem em alguns costumes antiquados.
Como a gente sabe, o kardecismo é uma religião cristã, e então ele vai ser sim contra o aborto e esse tipo de prática, porque ele entende que todo tipo de encarnação é um tipo de encarnação que teve, de certa forma, um certo planejamento espiritual, e se chegou ao caso de ter uma fecundação, de ter um bebê, é porque alguém, durante esse relacionamento, não tomou a escolha mais acertada quanto à proteção para evitar essa situação. Então, a visão kardecista e cristã vai ser, sim, contra este ato, e é essa explicação que dão. Passando, então, agora a parte da crueldade, vamos tentar entender qual a visão e como será pesado e punido os atos desses seres que, além do assassínio, eles também são cruéis, eles também fazem torturas e por aí vai. Pergunta. Só um momento. Então, agora a gente vai passar para a crueldade e a gente vai tentar entender melhor sobre como é ponderado esse tipo de ato segundo a visão espiritual. Pergunta número 752. Poder-se-á ligar o sentimento de crueldade ao instinto de destruição? Então está perguntando aqui se a crueldade faz parte do instinto de destruição. A gente já viu que o instinto de destruição é algo natural que acontece para a renovação da sociedade, da mente, da nova era e por aí vai. Então é claro que provavelmente a crueldade não esteja associada a isso. A crueldade está mais associada à bestialidade, ao atraso humano. Mas bora ler a resposta. É um instinto de destruição no que tem de pior. Então, de certa forma, assim, faz parte do instinto de destruição numa polaridade negativa dele. Porquanto, se algumas vezes a destruição constitui uma necessidade, com a crueldade jamais se dá o mesmo. Ela resulta sempre de uma má natureza. Então, está falando aqui que o que diferencia o instinto de destruição verdadeiro da face cruel, que é esse lado negativo de fazer mal ao próximo através da crueldade, é o fato de que o instinto de destruição de gerar algum tipo de evolução após isso. Já a crueldade vem apenas do mal. Caiu agora ou Eu antes acho que agora voltou. Então eu vou reler aqui a pergunta do início para saber. Pergunta número 753. Por que razão a crueldade forma o caráter predominante dos povos primitivos? Aí veio a resposta. Nos povos primitivos, como lhe chamas, a matéria prepondera sobre o espírito. Então, eles se importam mais com a matéria, com o lado humano, com o lado das coisas materiais. Por isso, prepondera deles a crueldade, porque eles querem de toda forma, até através desse lado cruel, conseguir ter essa matéria, esse domínio sobre a matéria. E aí continua. Eles se entregam aos instintos do bruto e, como não experimentam outras necessidades, além das da vida, do corpo, só da conservação pessoal, cogitam e é o que os torna, em geral, cruéis. Então, eles só pensam neles mesmos, na conservação do próprio corpo e nos ganhos. Por isso, eles são cruéis e indiferentes em relação ao próximo. E aí continua.
Ademais, os povos de imperfeito desenvolvimento se conservam sob o império de espíritos bem imperfeitos, que lhes são simpáticos até que povos mais adiantados venham destruir ou enfraquecer essa influência. Então, são ciclos. Em algum tempo depois, virão pessoas mais aptas, mais puras, que não se importam tanto assim com o lado material, e eles irão, através da lei de destruição, acabar esse ciclo negativo dessas pessoas tão apegadas a essa parte material. E aí vem a pergunta número 754. A crueldade não deriva da carência de senso moral? Então, não tá perguntando aqui se esse fato da gente muitas das vezes ser cruel não está mais associado ao fato da gente não ter moralidade? Aí vem a resposta. Dize, da falta de desenvolvimento do senso moral. Não digas de carência, porquanto o senso moral existe. Então, está falando aqui que a falta de desenvolvimento do senso moral. Seria melhor utilizar falta de desenvolvimento do que carência. Porque carência é quando a pessoa não tem. Ela tem sim moral, ela só não desenvolveu a moral dela. Então, por isso que está falando aqui, ó, porquanto o senso de moral existe. Todo mundo tem um senso de moral, só em que algumas pessoas ele está mais ou menos desenvolvido. Carência dá uma ideia de que não tem-se moral. Por isso que eles foram contra a utilizar essa palavra. Como princípio em todos os homens, é esse senso moral que dos seres cruéis fará mais tarde seres bons e humanos. Então, esse estado de crueldade é um estado temporário que esse ser se une devido a sua material, mas em algum momento esse senso moral vai se desenvolver e eles se tornarão seres bons e humanos. Humano no sentido de que se importa e respeita o próximo. Ele, pois, existe no selvagem, mas como o princípio do perfume do germe da flor, que ainda não desabrochou. Então, a flor, ela tem o perfume dela, correto? Mas esse perfume só começa a exalar quando o botão desabrocha. Então, lá nessa flor vai ter esse germe moral que está a desenvolver. Mas ele ainda não se apresentou em alguns seres, só se apresentou os espinhos. Então, por isso que ainda falta essa lapidação do ser para que ele se desenvolva. E essa lapidação acontece através das múltiplas encarnações, como a gente bem sabe. E aí vem a nota de Kardec. Em estado rudimentar ou latente, todas as faculdades existem no homem. Desenvolve-se conforme lhe sejam mais ou menos favoráveis as circunstâncias. Então, o homem vai desenvolver mais ou menos essas habilidades de acordo com as circunstâncias. O desenvolvimento excessivo de umas detém e neutraliza as das outras. Então, o desenvolvimento excessivo do apego material, por exemplo, impede ou neutraliza o desenvolvimento moral. Por isso que tem esse conflito aí. A sobrecitação dos instintos materiais abafa, por assim dizer, o senso moral, como o desenvolvimento do senso moral enfraquece pouco a pouco as faculdades puramente animais. Então, quando a gente desenvolve e lapida a nossa parte moral, nós estamos nos aproximando desse desenvolvimento real da faculdade moral. E assim perdemos esses lados brutais, esses lados cruéis que possam habitar na nossa individualidade humana. E aí vamos para a pergunta 755. Como pode dar-se que no seio da mais adiantada civilização se encontrem seres às vezes tão cruéis quanto os selvagens? Eles sempre gostavam de questionar isso. Por que pessoas que têm tanta elevação racional têm tanta crueldade, às vezes, no sentido moral, no sentido emocional e por aí vai? E os espíritos sempre eram categóricos. Do mesmo modo que numa árvore carregada de bons frutos se encontram verdadeiros abortos, são, se quiseres, selvagens da civilização. Só tem o exterior. Lobos extraviados em meio de cordeiros. Espíritos de ordem inferior e muito atrasados.
podem encarnar entre homens adiantados, na esperança de também se adiantarem, mas, desde que a prova é por demais pesada, predomina a natureza primitiva. Então, espíritos assim, um pouquinho mais atrasados, encarnam entre estes, para que assim, através da interação, eles possam dando, aprendendo, se desenvolvendo. Mas, como está sendo dito aqui, às vezes o peso dos erros, das provas que existe nesse espírito, são tão grandes que, mesmo estando diante de tão bons exemplos, ele não consegue perceber que ele está no erro. Ele não consegue perceber a crueldade que tem. Ele não consegue perceber como ele alimenta um mundo doente e mau. Pergunta número 756. A sociedade dos homens de bem se verá algum dia expurgada dos seres malfazejos? Então, algum dia vai deixar de existir completamente seres malfazejos atrasados aqui entre nós? Resposta. A humanidade progride. Esses homens, em que o instinto do mal domina e que se acham deslocados entre as pessoas de bem, desaparecerão gradualmente, como o mau grão se separa do bom grão, quando este é joeirado. No caso, tipo, tirar os bons dos ruins e aos poucos limpando. Mas desaparecerão para renascer sob outros invólucros. Então eles vão sair daqui, mas eles vão reencarnar em novos orbes, em novos corpos astrais e físicos mais atrasados. Como então terão mais experiência, compreenderão melhor o bem e o mal. Tens disso um exemplo nas plantas e nos animais que o homem há conseguido aperfeiçoar, desenvolvendo neles qualidades novas. Pois bem, só ao cabo de muitas gerações, leopardos, lobos dentro de casa, e eles cuidam tão bem, dão tanto carinho, tanto amor, que eles conseguem ter um animal bruto, selvagem como este, como se fosse um gatinho de estimação, um cachorrinho de estimação. Então tudo vai da relação de amor, de carinho, de respeito que você tem para com o próximo, que você tem para com esses seres. E eles retribuirão. Então, é difícil, eu sei, é complicado alguém desse estado mental atrasado. Então, não é com rudez, não é com agressão moral, física, verbal, que você vai transformar essas pessoas. Sempre será com um bom exemplo e a persistência no bem. Não adianta tentar transformar esses seres rudes a golpes da charrua, como diz outro texto kardecista. A gente tem que ir com amor, com paciência e com perseverança, tentando aos poucos transformá-los. Então, agora a gente vai passar para o duelo, mas como temos mais 4 minutos, eu vou ler essa pergunta aqui e eu vou encerrar. Pergunta número 757. Pode-se considerar o duelo como um caso de legítima defesa? É porque na época ainda, infelizmente, era comum aqueles duelos onde a pessoa tinha de lavar e limpar a honra dela numa briga, numa troca de tiro, algo do tipo. E aí tá falando, isso é considerado como uma legítima defesa? Resposta, não. É um assassínio e um costume absurdo, digno dos bárbaros. Com uma civilização mais adiantada e mais moral, o homem compreenderá que o duelo é tão ridículo quanto os combates que outrora se consideravam como um juízo de Deus. No caso, as guerras e santas e outras coisas que se dizia que foi vontade divina, que foi vontade de Deus que aquele conflito acontecesse.
Mas, como o horário não me permite, eu vou parar por aqui e próxima terça a gente fala sobre a pergunta número 758. Sendo assim, eu encerro a reunião gravada de hoje. Eu espero que vocês tenham tirado bom proveito dos ensinamentos e desejo a vocês excelentes estudos nos próximos vídeos. Muita paz, boa noite e até a próxima.